Fala comigo, sociedade! Estamos indo para o capítulo 10. Como está sendo essa leitura para você? Se você puder deixar o seu comentário aqui, eu vou ficar muito feliz em saber. Eu, Priscila Carrilho, estou muito feliz em poder finalmente acabar esse livro junto com você, se você acompanhou até aqui. É um processo, é o trabalho aqui, também dá muito trabalho fazer gravações assim, por isso da demora também. Muito obrigada por estar aqui comigo nesse momento e me acompanhar. Se puder também, não custa nada para você se inscrever no canal, deixar também aí o seu gostei, se tá fazendo sentido para você. O quanto você dá para o outro, você recebe. Tenha certeza disso. Isso é uma lei universal e isso é natural, isso acontece. Se você ainda não entendeu isso, entenda, porque você vai ganhar muito quando você entender que quando você dá, o que você dá volta para você. Capítulo 10. Consistência e disciplina constroem a liberdade. Todo o esforço para se organizar financeiramente, entender o mercado financeiro, proteger o patrimônio e gerar riqueza tem um objetivo muito claro: a sua independência financeira, uma meta que todos nós deveríamos levar a sério. Essa ideia é muito individual, depende do estilo de vida de cada um e dos projetos pessoais. Pode ser a chance de viajar, comprar um imóvel ou ter dinheiro suficiente para não precisar trabalhar mais e poder se dedicar a uma atividade mais prazerosa. Independentemente de projeto ou meta, o conceito está ligado à nossa liberdade de viver a vida como sonhamos. Sempre pensei muito no nosso futuro e decidi aos 14 anos, lendo Pai Rico, Pai Pobre, que conquistaria minha independência financeira aos 28. Naquele momento, calculei quanto eu precisaria para poder custear minha vida a partir dos meus investimentos. Acabei atingindo aquele primeiro objetivo alguns anos antes do prazo pré-determinado e ao longo do tempo venho mudando o perfil dos meus investimentos, conforme tenho mais clareza sobre meus novos objetivos profissionais e pessoais. Ou seja, calculei quanto eu precisaria ter investido para viver de renda a partir dessa idade e conseguir atingir meu objetivo antes. Sabe a vida que eu sempre quis ter? É possível ser alcançada com empenho, consistência e um planejamento financeiro que faça sentido para você. Só assim você deixará de ser refém do dinheiro e conseguirá inverter o jogo, ser dono dele. Identifique a melhor solução: planejamento. Um bom planejamento financeiro é essencial para iniciar esse novo momento da sua vida. Você precisa entender a sua realidade e criar objetivos claros para o futuro. Sem esse tipo de visão, fica muito difícil realizar sonhos, poupar para a aposentadoria ou concretizar qualquer outra meta que você tenha em mente. E de novo, eu não vou passar a mão na sua cabeça. Não tem mimimi nem chororô. E não existe profeta ou guru. Somente você, enquanto protagonista da sua vida, se organizando, entendendo como priorizar seus gastos e definir seus sonhos. Garanto a você que um bom plano financeiro pode mudar a sua vida e o da sua família. Acho que a chave para todo esse processo está na disciplina para rever e modificar hábitos e ser consistente no nosso percurso. A vida tem altos e baixos. Inevitavelmente vamos errar, tropeçar, cair e fazer alguma besteira. Não tem problema, de verdade. Faz parte da jornada e do aprendizado. Acontece com todo mundo. É por isso que insisto nesta palavra que, para mim, é mágica: disciplina. Em momentos nos quais algo dá errado, respire e tente voltar para o planejado o quanto antes. Não será fácil no começo, mas a partir do momento que você conseguir identificar o que está dando certo e descartar o que não funciona, se sentirá mais confortável e exitoso. Lembre-se sempre de que o planejamento financeiro é um processo contínuo que precisa ser incorporado à sua rotina e que muda ao longo do percurso, assim como você mudará também. Primeiro passo: diagnóstico. O primeiro passo é saber exatamente quais são seus gastos em valores e em categorias. Nós já vimos que é possível identificar essas informações usando o aplicativo Guia Bolso ou a Olivia,
mas nada impede que você faça uma planilha manualmente. Durante 3 meses, anote todas as suas despesas para descobrir qual é o seu real padrão de vida. Anote tudo. Contas, compras, cafezinhos, tudo. É importante identificar os investimentos e as dívidas também. O objetivo é elaborar um diagnóstico realista. Segundo passo, eliminar dívidas. Feito o diagnóstico, o próximo passo é detectar as dívidas, encarar o desafio e zerá-las o quanto antes. Em muitos casos, a melhor saída pode ser renegociá-las para conseguir melhores taxas de juros ou fazer a portabilidade da dívida para uma instituição com melhores condições para você. Para isso, faça contas, peça ajuda e converse com o gerente do seu banco. Pesquise plataformas de empréstimos online cujas taxas são menores, como já vimos no capítulo 8. Terceiro passo, o segredo está no aporte mensal. Um dos grandes segredos da geração de riqueza é o aporte mensal, fixar um valor do salário para poupar mensalmente. Uma forma de ajudar nessa mudança de hábito é incluir as aplicações financeiras no orçamento como uma despesa. Entenda que investir é tão importante quanto pagar a conta de água, luz ou condomínio. Sugiro que você guarde 20% das receitas mensais. Assim que o dinheiro entrar, pague todas as suas contas e aloque o aporte mensal em algum investimento. Caso 20% seja muito para começar, não desanime. Comece com menos e aos poucos aumente essa proporção até atingir 1/5 do salário total. Para você se animar e começar a poupar agora, vejamos o exemplo de uma pessoa que reservou R$100 por mês entre janeiro de 2017 e junho de 2019, totalizando 30 meses. Ela decidiu investir esse valor mensalmente em um fundo imobiliário, totalizando R$3.000 investidos e também reinvestiu os dividendos. No final dos 30 meses, ela teria um patrimônio total de aproximadamente R$4.450, uma valorização de 48% sobre o capital investido. Quarto passo, construindo um fundo de emergência. É fundamental termos um fundo de emergência. A vida é imprevisível e a nossa responsabilidade estarmos prontos para enfrentar os desafios que aparecem sem aviso. Por isso, tenha uma meta: poupar o equivalente a 6 meses do salário. Dessa forma, você conseguirá respirar mais aliviado caso caso perca o emprego ou precise resolver uma questão de saúde urgente. Portanto, a partir do momento que você começar a poupar, seja os 20% do salário ou outro percentual possível, o primeiro objetivo é formar a reserva de emergência. Quinto passo, definição de metas e sonhos. A partir do momento em que você começar a poupar, é necessário começar a investir. Como vimos, deixar o dinheiro parado ou na poupança não é a melhor decisão. É importante entender quais são seus objetivos e projetos financeiros. O que é importante para você? Quais são seus sonhos? Reflita e coloque as respostas no papel, até como uma espécie de contrato que você estabelece consigo mesmo. Crie uma lista de metas para 3 momentos da sua vida. Curto prazo, 1 a 3 anos. Ter um fundo de emergência é o foco principal e o primeiro passo. Especialistas dizem que o ideal é ter entre 6 a 12 meses de renda guardada, sempre pensando que 6 meses é o mínimo mesmo. Nesse caso, a escolha dos ativos deve levar em consideração a liquidez, ou seja, é importante saber que, caso seja necessário, você poderá sacar sem ter prejuízo. Papéis do Tesouro Selic, LFTS, certificados de depósito bancário, CDBs, com prazos mais curtos, são indicados para esse momento. Médio prazo, 3 a 5 anos. Pode ser um sonho de viajar com a família, casar ou dar entrada em um imóvel. Enquanto poupa pensando nesses objetivos de médio prazo, vale a pena estudar aplicações com retorno maior e menor liquidez. O que cabe nessa cesta?
títulos públicos prefixados e atrelados à inflação, letras de crédito imobiliário e do agronegócio, LCIs e LCAs, que possuem isenção do imposto de renda, e CDBs, se aguentar as oscilações do mercado de ações, já é possível diversificar com os fundos multimercados. Longo prazo, a partir de 7 anos. Pensar na aposentadoria é fundamental, mas os planos de previdência privada, apesar de populares, nem sempre são as melhores opções. Os investidores que escolherem esse tipo de aplicação devem se atentar às taxas de administração e de carregamento, que podem tornar os planos pouco atraentes ou até mesmo inviáveis. Pensando no futuro, você pode aplicar em fundos imobiliários e no mercado de ações. Dica extra: considere a possibilidade de fazer bicos ou gerar renda extra em momentos de dívida para acelerar a quitação do endividamento, ou em algum caso específico para realizar um sonho de uma viagem ou de comprar algum bem mais caro. É cansativo, mas é algo para ser cogitado, ainda mais nos dias de hoje em que há aplicativos conectando pessoas com pessoas e tornando possível esse tipo de ação. Já citei a Mobi, mas também é possível pensar em alugar um quarto da sua casa no Airbnb ou hospedar um cachorro pelo Dog Hero. Investimentos que pagam rendimentos periódicos. Vale entender melhor os investimentos que pagam rendimentos periódicos. Com eles, o retorno do dinheiro aplicado fica mais palpável. Psicologicamente falando, você ficará mais fortalecido ao perceber que o dinheiro está retornando e que vale a pena o esforço de poupar e a dedicação em investir. Quando receber o rendimento dos investimentos citados abaixo, nada de ir às compras, ok? A regra é devolver para a sua carteira de investimentos. 1. Investimentos que pagam rendimentos mensais. Fundos de investimentos imobiliários, investimentos de renda fixa que pagam juros semestrais. Tesouro pré-fixado com juros semestrais, a antiga NTNF, e Tesouro IPCA+, com juros semestrais, a antiga NTNB. Há algumas debêntures que fazem pagamentos de juros a cada 6 meses. Há alguns tipos de CDB, certificados de depósito, certificados de recebíveis imobiliários, CRI, e certificados de recebíveis do agronegócio, CRA, que também pagam juros semestrais. Segundo, investimentos que pagam dividendos. Os mais comuns são as ações que pagam um rendimento trimestral. Para saber quais empresas fazem esse tipo de pagamento, vale a pena consultar o índice de dividendo IDIV da Bolsa de Valores. O interessante é que esses valores são isentos do imposto de renda. 3. Investimentos que pagam juros sobre capital próprio. São as ações, mas ao contrário dos dividendos, esses valores estão sujeitos ao imposto de renda. Você pode estar se perguntando: qual é então o melhor investimento para mim? A resposta é: depende do seu perfil e dos seus objetivos. Uma sugestão é a seguinte: em momentos nos quais algo dá errado, respire e tente voltar para o planejado o quanto antes. O planejamento financeiro é um processo contínuo. Renda fixa para perfis mais conservadores que optam por estabilidade. Tesouro direto, CDBs, planos de previdência privada com essa característica mais conservadora. Renda variável para aqueles que aguentam maiores oscilações, ações, fundos imobiliários, criptomoedas. O impacto da diversificação do portfólio com criptomoedas. Em 12 de dezembro de 1980, uma empresa desconhecida decidiu abrir seu capital. No prospecto que a empresa soltou para o mercado com o intuito de se apresentar e conquistar seus novos sócios na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, havia as seguintes informações: é uma companhia nova que ainda não estabeleceu uma longa história de operação para basear opiniões precisas sobre perspectivas, projeções financeiras ou eficiências operacionais. Mais adiante, dizia ainda:
O time corporativo é jovem e relativamente inexperiente no negócio de eletrônicos para consumidores em alta escala. Minha pergunta é: você arriscaria comprar ações dessa empresa? Alguns compraram porque leram o relatório inteiro e entenderam que havia algo que poderia ser inédito e impactante. Outros compraram porque tinham menor aversão a riscos e decidiram se jogar. O fato é que quem naquela data comprou as ações do grupo sediado em Cupertino, coração do Vale do Silício, se tornou sócio de uma das marcas mais valiosas e inovadoras desde o século passado, a Apple. No dia de estreia no mercado de ações, os papéis valorizaram 107%, pulando de 14 para 29. A oferta pública inicial, IPO, da Apple criou cerca de 300 milionários. Se você estivesse diante de um evento como esse, a internet do dinheiro, cujas regras são diferentes e cuja infraestrutura dá suporte para uma moeda livre e distribuída circular no mundo todo, sem precisar de uma instituição central, pode se mostrar uma excelente oportunidade, assim como foi a de quem nos anos 1980 acreditou no potencial futuro da Apple. Lógico que são coisas completamente diferentes. Estou comparando uma companhia com milhares de funcionários que é a Apple com uma commodity digital que é o Bitcoin, o que aparentemente não faz sentido, mas na minha opinião, o impacto que a Apple teve na indústria de microcomputadores pessoais é o mesmo que o Bitcoin e sua tecnologia trarão no futuro para o sistema financeiro. Como já falei em capítulos anteriores, essa criptomoeda extrapola a questão da valorização, pois tem potencial para se tornar a próxima reserva de valor. No contexto em que vivemos, com níveis globais de endividamento insustentáveis e com o aumento das guerras comerciais e de juros no mundo, o Bitcoin surge como uma opção muito interessante com potencial para fazer a diferença na sua carteira de investimento. Por ser um ativo novo e criado em um ambiente completamente diferente, o Bitcoin não está atrelado a outras moedas nem tem correlação com os indicadores tradicionais da economia, como as altas e baixas do dólar, quedas do Ibovespa ou variações da Bolsa Americana. Portanto, em momentos de crise ou de eventos atípicos, é provável que os valores da sua criptomoeda se mantenham estáveis, ou quem sabe podem até valorizar, já que os investidores podem apostar em outro tipo de aplicação. Sei que muitas pessoas têm receio de investirem nas criptomoedas. A fundamento, em dezembro de 2017, o Bitcoin chegou a ser negociado a quase 20 mil dólares, depois de uma valorização de mais de 21 vezes naquele ano. Um ano depois, em dezembro de 2018, a mesma unidade era negociada por pouco mais de 3.200 dólares, representando uma queda de mais de 83%. O fato é que, desde a sua criação, o Bitcoin tem se consolidado como a principal criptomoeda internacional e grandes instituições e importantes investidores já estão criando oportunidades nesse setor ao redor do mundo. A ICE, empresa controladora da Bolsa de Valores de Nova York, já possui uma corretora para a negociação de criptomoedas. Contratos futuros e derivativos de Bitcoin já são instrumentos que permitem aos investidores montarem estruturas para proteção de exposição. O mercado de derivativo é tão consolidado e importante no mundo que chegou a valer 640 trilhões de dólares. No primeiro semestre de 2019, o equivalente a 7 vezes o PIB mundial, a Fidelity Investments, uma das maiores empresas de investimentos do mundo, com mais de 7 trilhões de dólares sob custódia, também já está investindo nesse mercado, oferecendo a possibilidade de diversificação nessa nova classe de ativos para seus clientes. Com a chegada de Wall Street nesse novo mercado, não faz mais sentido acreditar que se trata de algo passageiro e ignorar o impacto real dessas inovações. Portanto, quando pensamos em diversificação da sua carteira de investimentos,
Minha opinião é que todo investidor deveria ter uma pequena alocação nessa classe de ativos. Você decide o quanto irá se expor e isso, de fato, não me importa. Se você for conservador, talvez 1% a 2% seja o suficiente. Se for arrojado, talvez queira expor 5% ou mais do seu portfólio. O importante é que você primeiramente entenda o que está fazendo. A partir de então, faça da maneira que for deixar você mais confortável, respeitando sempre seu gerenciamento de risco. Só não faz sentido ficar de fora de tudo isso, certo? Manutenção do crescimento. No livro Pai Rico, Pai Pobre, há alguns ensinamentos fundamentais que carrego comigo até hoje. São eles: saber lidar com o dinheiro e fazê-lo render, entender que podemos formar patrimônio para produzir renda por meio de aluguéis, dividendos, etc. Saber como funciona o mercado e como fazer aplicações inteligentes de longo prazo para a construção da sua riqueza. E por último, ter conhecimentos básicos de contabilidade para não cair em armadilhas. Depois de incorporar esses hábitos, é necessário cuidar do que foi construído. É exatamente assim que funcionam os investimentos. Você precisa criar uma rotina de manutenção da sua carteira de aplicações para mantê-la saudável. Investimentos que podem durar 5, 10 ou 20 anos não podem ser confundidos com paralisia ou passividade. Nada de se esquecer deles ou delegá-los aos gestores dos bancos e das corretoras. Não terceirize a responsabilidade do seu patrimônio e da sua riqueza para outros. Em geral, uma reavaliação semestral ou, no mínimo anual, costuma ser suficiente. Caso você tenha mais de 20% aplicado em renda variável, uma avaliação trimestral é interessante, pois são ativos com maior potencial de risco. Além disso, o mercado muda com o tempo, assim como você, sua família e seus objetivos de vida. Sempre que algo importante e significativo ocorrer na sua vida, como a chegada de um filho, a decisão de comprar um imóvel ou algum problema grave de saúde que demande dinheiro, separe um tempo para reavaliar sua carteira de investimentos a fim de saber se essa composição continua fazendo sentido para você. O cenário político e os ciclos econômicos podem passar por crises ou cisnes negros. Por isso, ficar perto das suas aplicações, principalmente daquelas de maior risco, é primordial, principalmente em um mundo globalizado, no qual os ativos precisam resistir a turbulências nacionais e internacionais. Lembre-se dos ativos antifrágeis. Ficar de olho nos investimentos é indispensável para realizar ajustes nos momentos certos. Como investidores, devemos evitar impulsos que nos levam a mudar o plano no meio do caminho. Em momentos de maior tensão, para você conseguir focar o longo prazo e não se distrair no caminho, tenho 3 dicas que aprendi com o investidor Thiago Reis. Tenha em mente que as notícias e oscilações puramente mercadológicas fazem muita pouca diferença em seus investimentos em uma visão mais ampla. Esse tipo de investimento pode trazer muito dinheiro, pois está baseado no conceito dos juros compostos que agem a seu favor. Tenha paciência. Uma dica para desenvolver a paciência e resiliência ao longo do tempo é investir em ativos geradores de renda, como ações que geram dividendos ou fundos imobiliários que geram renda todos os meses. E voltando ao Ulisses Dias, antes de qualquer movimento desesperado e impossível, lembre-se de que são necessários ao menos 7 anos para visualizar a rentabilidade real das suas aplicações. Aprenda a lidar com a volatilidade. A volatilidade das ações é algo com que você se acostuma, tanto através de prática quanto de conhecimento. Como costumamos dizer, investir em ações é nadar em alto mar. Então, o caminho inicial é investir via fundos imobiliários que possuem uma fração de volatilidade das ações. Depois de alguns anos, você vai se acostumando e se expõe mais ao risco. Como vimos nos capítulos anteriores, a revolução financeira atingirá a todos nós, considerando que o sistema financeiro faz parte do nosso dia a dia. Cabe a você ser o protagonista da sua vida financeira com dedicação, planejamento, organização, disciplina e consistência nas suas aplicações. Um breve resumo. Há muitas informações importantes neste capítulo.
Por isso, fiz um resumo para ajudar você a focar e auxiliar na sua rotina. Dedique-se a um planejamento financeiro consistente e detalhado, sem preguiça. Faça um diagnóstico anotando todos os seus gastos durante 3 meses para identificar seu padrão de consumo. Crie um orçamento e estabeleça tetos de gastos por categoria. Elimine as dívidas que você possui, renegociando-as por dívidas mais baratas. Não crie dívidas novas ou dívidas caras. Consuma de forma consciente. Compare preços. Ao comprar, sempre peça descontos à vista. Considere vender objetos velhos ou guardados da sua casa. Cuidado com o cartão de crédito. Se você não consegue controlá-lo, faça uma experiência viva alguns meses fazendo compras à vista, dinheiro ou cartão de débito. Essa pode ser uma forma interessante de colocar as contas em dia e entender melhor suas limitações de consumo. Faça aportes mensais de no mínimo 20% do seu salário como se fossem parte dos seus gastos obrigatórios. Crie uma reserva de emergência de 6 meses a 1 ano. Crie objetivos financeiros de curto, médio e longo prazos. Anote-os e revise-os anualmente. Estude sobre aplicações e investimentos para fazer seu dinheiro trabalhar por você. Considere fazer algum bico extra. A melhor equação é gastar menos, ganhar mais, investir melhor. Cuide da sua riqueza e do seu patrimônio e crie uma rotina de manutenção da carteira de investimentos. Não terceirize a responsabilidade pela gestão da sua vida financeira. É exatamente assim que funcionam os investimentos. Você precisa criar uma rotina de manutenção da sua carteira de aplicações para mantê-la saudável. Fala comigo, sociedade! Você ficou comigo aqui até agora? Deixa o like. Esteja aqui no próximo capítulo, aguardo você aqui para finalizarmos o 11 e o 12 juntos.